Segue a leitura, vamos lá. Porque bem sabeis que nunca usamos de palavra lisonjeira, nem houve pretexto de avareza. Deus é nossa testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que nós podíamos, porque somos apóstolos de Cristo. Sim. Antes fomos brandos entre vós, como uma ama que cria seus filhos. Pronto. Primeiro ele diz, como é o versículo... O 5. É o 4, né? O 4 aprovado, né? Vai. Mas fomos aprovados de Deus. Já lemos. Vai, mas lê. Para que o evangelho nos fosse confiado. Isso. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o coração. Pronto. Bem, duas coisinhas nós vamos ter nesse texto aí. Primeiro, nós colocamos aqui, ó. Sem mensagem, fácil. Paulo estava dizendo, o que eles acusavam Paulo? Olha para cá. Porque Paulo pregava, professor César, ele pregava que para ser crente não precisava guardar a lei. Não precisava guardar a lei. Ou seja, bastava apenas crer em Jesus Cristo. Então eles acusavam Paulo que Paulo estava apresentando uma mensagem para agradar quem? Os homens. Ou seja, ele dizia, Paulo quer atrair as pessoas com uma mensagem fácil. E nós temos que pregar é a lei, porque a lei tem muitas exigências. Eles achavam que quanto mais exigências, mais seria difícil, porque as pessoas teriam que cumprir toda uma risca para ser um judeu, para crer. Fazer o esforço. Aí Paulo chega e diz, não, crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Então eles acusaram a Paulo de uma mensagem fácil. Mensagem fácil. É muito fácil para um pregador, ele só ir no púlpito. Tem irmão que diz, esse pastor Ziel só sabe bater. Eu estava dizendo para Deus, Senhor, me dá uma mensagem boa também assim, desses homens que adivinham, desses homens. Deus disse assim, te aquieta, porque eu te fiz como Micaías. Eu disse, Micaías? Aí, bora ver o que Deus fez com Micaías. Aí eu disse, pois pronto. Deus agora falou, olha, Deus falou esse dia comigo, 22, de 1 Samuel. 1 Samuel 22, aliás, 1 Reis 22. Aí eu fui analisar, eu disse, Deus, tem gente aí na internet que é dizendo que eu só prego duro. Ô Senhor, me ajuda, como é que eu faço? Aí ele disse assim, eu peguei minha Bíblia de manhã para ler, que eu tenho minha leitura todo dia, eu lendo normal. Aí quando eu cheguei nesse texto, eu lendo, aí Deus disse para mim, é assim, filho, é assim. Eu disse, é mesmo, Senhor. 18. Vai. Então o rei de Israel disse a Josafá, Isso. não te disse que ele nunca profetizará de mim bem, senão só o mal? Ei, vai. Aí é o 18. 18. Então o rei de Israel disse para Josafá, não te disse... Mas tem o 8, começa do 8, começa do 8. O 8. Então disse o rei de Israel a Josafá, sim, ainda há um homem por Porque o rei pergunta, do 7, pergunta, vai. 7. Disse, porém, Josafá, não há aqui nenhum profeta do Senhor para que possamos consultar? Mas quantos profetas não tinham profetizando para Josafá e profetizando para Acabe? 400. Quantos profetas profetizando bem? Quantos profetas profetizando bem para Josafá e Acabe? Só que o Josafá viu que todos eram babões, bajuladores, profetinha que quer agradar o povo. Vem cá, tua identidade de 1970. Aí a pessoa vai, sou eu mesmo. Isso não tira pecado. É ou não é? Isso não lava pecado. Eita, o pastor lá expulsou demônio. Isso não lava pecado. O que lava pecado é a pessoa ouvir a palavra e chorar e dizer, eu quero deixar a imoralidade, eu quero deixar o pecado, eu quero deixar a miséria e aceitar Jesus como meu. É isso que é milagre. Aí pronto, aí o Josafá disse, não tem mais algum profeta? Olha, aí Deus falou comigo esses dias nisso aqui. Ele disse, tem um aí. Ei, o negócio é que eu não gosto dele, que ele só prega duro. Como é que ele diz? Eita. Então disse o rei de Israel para Josafá, sim, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço muito. Eu não gosto dele, eu não gosto das lives do pastor Aziel.
Ele só fala o que não me agrada, vai. Porque ele nunca profetiza de mim o bem, só o mal. Olha para cá. Se tu queres comédia, vai para o stand-up. Não é assim? Se tu queres alegria humana, vai para o jogo do futebol. Não é assim? Se tu queres palhaçada, vá para onde? Vá para o circo. Se tu queres igreja que apenas massageia o teu ego, vá para a igreja que aluga telão, que bota cantor de todo jeito, pregador de todo jeito, jovenzinho de todo jeito, dancinha de balé, pode ir para lá. Agora, se tu queres uma mensagem que arranque o câncer da tua alma, o colírio que possa abrir os teus olhos espirituais, venha para a espada de 2 gumes. Deixa ela cortar a tua vida pelo um lado e pelo outro. Tu vai sair sangrando, mas vai sair sarado. Eu não tenho estandarte para você. Eu não tenho um circo para você. Eu não tenho uma mensagem de gracinha para você. Eu não tenho uma mensagem que agrade você. Eu tenho a mensagem do céu, que é para arrancar os teus pecados e te dar vida e vida com abundância. Eita glória. Ele nunca fala o que é bom. Eita. Só mal. E aí o rapazinho que foi dar o recado para ele, quando foi chamar ele, olha lá. Então o rei chamou o eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, o filho de Imlá. Isso. E o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Isso. E Zedequias... Pode passar, esse aí é um falso profeta. E o mensageiro foi chamar Micaías. O mensageiro foi chamar Micaías. Falou-lhe dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas... Olha, tu presta atenção, Micaías. Vê se dessa vez... Já levou logo o recado. Pelo menos dessa vez. Vê se tu muda a tua mensagem, rapaz. Porque lá nós... Ó, tem 400 homens perante 2 reis. Eita. Quem tem compromisso com palavra não quer saber quem está sentado no trono de homens. Ele quer saber quem está sentado lá. Aí ele vai. Rapaz, vê se tu melhora esses dias. Veis aqui as palavras dos profetas, todos dizem coisas boas para o rei. Não tem um profeta lá falando coisa ruim, só falando o que é. Bom, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o bem. Ou seja, rapaz, te ajunta com eles pelo menos dessa vez. Fala diferente, pelo menos dessa vez. Porém, Micaías disse: eita. Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. O que Ele botar na minha boca. Ou seja, eu não vou agradar o rei. Eu não vou agradar ele só porque tu quer. É o que Deus botar na minha. Aí quando ele chegou lá, eu vou, Micaías, vai. Ele disse: olha, eu já te disse que é para tu falar no nome do Senhor. Fala. Ele disse: eu vi Israel todo disperso, como ovelha que não tem. Aí ele disse: eu não disse que ele só fala? Pega ele, pão da angústia, água da angústia, e bota ele lá. E quando eu voltar, ele disse: majestade. Aí ele olhou para trás. Ele disse: se tu voltar, eita rapaz. Ele disse: se tu voltar, Deus não falou na minha, porque tu não vai voltar. Pronto, aí já terminando a batalha. Aí um soldado: rapaz, nós não matamos ninguém hoje. Aí pegou a lança dele: eu vou mesmo jogar essa lança. A ermo, né? Jogou ela e a bichinha. Cadê o Acabe? Cadê o Acabe? Não é assim? No satélite divino. Cadê? Achei. Eita. Então pronto. Aí observem bem, vamos lá, terminando aí, vai. Aí ele agora, observem bem que ele era um obreiro aprovado. Paulo não tinha mensagem fácil. Ele não tinha mensagem fácil. Ele pregava que Cristo salvava. Olhe para cá, meu querido pastor, pregue o evangelho. Não pregue mensagem fácil para atrair jovens. Não pregue mensagem fácil só para ter elite na sua igreja. Pregue mensagem para que as pessoas se arrependam e se convertam e entrem no céu pela porta. Não adianta você ter mensagem fácil, agradávelzinha, colherzinha de chá. Olhe para cá, tome mais tempo com a palavra do que com 2, 3 horas de louvor. Esse louvor aí não salva a gente. Não faça gracinha com balé na sua igreja. Bote o púlpito na igreja, bote a palavra e deixa Deus falar pela Bíblia. Dia desse eu fui numa igreja. Quando cheguei lá, estava a mocinha, né? Que nem pombo, abrindo perna. E eu disse: meu Deus, o que é isso? Balé. Eita, irmão, tem muita molecagem hoje.
Ah, pastor, mas isso aí na nossa igreja é a dança de Miriam. Não tem nada a ver com isso aí, dança de Miriam. Está tudo errado. Não tem nada a ver com dança de Miriam. Louvar a Deus, não tem nada a ver com isso aí. Nada a ver. Teve um que até me levou na igreja e foi mostrar as salas que eles tinham de preparar o balé. As botinhas e etc e tal. Eu disse, meu Deus, por que não perde tempo com a palavra pregando o evangelho? Pode se zangar, mas é a palavra de Deus. É Bíblia. Pronto. Vamos lá. Aí, prossegue aí, vamos lá para encerrar. E não buscamos a glória dos homens. Nós não buscamos a glória dos homens, vai. Nem de vós, nem de outros. Observem bem que quando Paulo usa a palavra coração, a palavra leve, a palavra grega cardia, está falando aí de emoção, está falando aí de sentimento, mas também está falando de moralidade. Paulo diz, o meu coração não guarda coisa impura, é só coisa pura. Eu não posso pregar um evangelho falso, eu tenho que pregar o evangelho. O coração dele era tão puro que ele diz assim, eu não fui aí com busca de direitos materiais. Ele diz assim, Paulo sabia, Mateus 10, digno é o trabalhador do seu, e ele recebeu ajuda. Ele recebeu ajuda, está lá em Filipenses 4. Agora, em determinadas regiões e circunstâncias, ele trabalhava. Mas em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala do direito do apóstolo, ele fala do direito do ministro, e ele diz, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Agora, em outras ocasiões, é que ele diz, ali em Tessalônica, para não atrasar o progresso, eu trabalhei fazendo o quê? Tendas. É aí. Então, o coração dele era puro, era verdadeiro, sem interesse pessoal. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. É aqui. Antes nós fomos, ele está dizendo, eu fui bem agradável, carinhoso, dócil. O manuscrito, tem alguns manuscritos que usam nepioi, mas aqui nós temos epios. Essa palavra epios, ele está dizendo assim, eu fui amável, eu fui amigável, eu fui afável. Irmão, isso aqui é lindo. E eu coloquei aqui, ó, se sacrificando pelos bens dos outros. Lá ele fez tenda, mas ele vai também agir como uma ama. E aí ele diz, eu fui dócil, eu fui afável, eu fui épios, amável. Ou seja, na verdade aqui, meus irmãos, nós podemos observar que Paulo, ele estava mostrando que ele se tornou disponível para aqueles crentes. Agora, como foi que ele se tornou disponível para aqueles crentes? É muito interessante. Ele se tornou disponível para aqueles crentes como essa ama. E aí entra o mais importante aqui. Quando ele diz que se torna essa pessoa, ele se sacrifica por aquela igreja e ele se torna um doutor infantil. Olha que isso aqui é lindo. Ele se tornou um doutor infantil. Ele se tornou um doutor criança. Para ganhar o quê? As criancinhas de lá. Agora imagine um homem do nível de Paulo, pregando para essas pessoas que não conheciam Deus. Ele disse, eu me sacrifiquei tanto fazendo tendas, como eu tive que sacrificar também a minha cultura, o meu vocabulário, e eu me tornei como uma criança. É assim que é um homem de Deus. Ele está dizendo, eu não fui com palavras lindas para convencer vocês. O evangelho é simples, gente. O evangelho que salva é simples, ok? Então, nada de coisa difícil, vocabulário difícil. Tem uns que vão usar isso, é para mostrar arrogância, prepotência, não é assim? Pregue o evangelho simples. Esta noite nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Não, tem uns que já vão naquela arrogância. Nesta auspiciosa noite, neste momento ínclito, eu quero saudá-los nesse introito com a balsâmica paz, shalom do eterno. Tem irmãozinho que não sabe nem o que é paz direito, quanto mais shalom. Fale as coisas normal, não é assim? Você tem que se tornar criança. Eu não posso usar o meu vocabulário de academia teológica dentro de uma congregação. Queridos irmãos, nesta noite, vamos abrir o livro sagrado e eu quero fazer uma leitura da perícope. Essa perícope, não, eu quero ler uma passagem bíblica, esse trecho bíblico. Desse trecho, pronto, tem irmão que sabe o que é trecho, não é assim? Pronto, eu quero ler essa passagem bíblica. Agora, se eu estou num grupo acadêmico, vamos ler essa perícope, não é assim? Eles sabem o que eu estou falando. Aí pronto, esse quiasmo, dentro dessa perspectiva hermenêutica, desse ambiente literário, ele não sabe o que é isso, fale o que é normal. Paulo se tornou uma criança para
expor a palavra de vocabulários simples. Eita, mas irmão, é bom, ok? E aí, tinha 3 coisas na vida de Paulo. É o verso que ele diz aí. Piedosamente, irrepreensivelmente. Vai lá, 3 coisas, vai lá. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa... Para aí, santa está aqui, ó. Rocios, é aqui, ó. Rocios, vamos lá. Rocios, ele era santo. Depois, Justo. de Caios, ele era justo. E depois, irrepreensível, justo. Está dizendo aí, piedosamente, santo. Ele era piedoso na pureza religiosa. Esse advérbio, justamente, é que ele andava segundo a justiça, era honesto, ele tinha retidão de acordo com a lei. Irrepreensivelmente, é que nele não existia razão para amemptos, não havia razão para censura. Ninguém podia censurar 3 coisas que um ministro precisa ter. Vida santa, está aí. Ele tem que ter uma vida segundo a justiça, honestidade. Ele tem que ser de Caios, ele tem que ser justo, ele tem que ter pureza. E ele tem que ter uma vida que ele não possa ser o quê? Censurado. E aí, finalizo agora o último versículo, vai lá. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pronto, ele agiu como um pai, ele agiu instruindo, ele agiu orientando, ele agiu educando. Tudo isso aqui, ó, agiu como um pai. Então, pronto, na primeira parte aqui, convicção espiritual. Essa convicção é uma crença profunda que você tem na palavra, em Cristo, em Deus, e você não abre mão dela. Essa lição ela tem 3 níveis. Qual é a primeira convicção? A convicção espiritual. Como é que eu sei da convicção espiritual? Vamos lá, vamos falar rapidamente aí da convicção espiritual. Hebreus, vai lá meu pastor. Hebreus 11, verso 3. Convicção espiritual. Hebreus 11, 3. Sim. Pela fé nós entendemos. 11, 6. 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Essa é a primeira convicção espiritual. Todo que se aproxima de tem que ter o quê? Crer que Ele existe. Outra convicção espiritual, João 3,16, como é que diz? De quê? De tal maneira que deu o seu filho para o quê? Todo aquele que nele... Pronto, convicção espiritual, não pereça, mas tenha a vida eterna. Convicção espiritual para a oração, Filipenses 4, verso 6 e o verso 7. Não se preocupe em coisa alguma, mas em toda oração e súplica e com ação de graça, apresente a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus que excede todo entendimento. 3 versículos bíblicos para a convicção espiritual, ok? E aí você pode analisar. Essa é a parte da convicção espiritual. Pastor Zéu, e como é a convicção moral? A convicção moral é a ética cristã. É aquilo que está lá em Mateus 22, 37 a 39. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu, e ao próximo como a ti. Essa é a convicção, o quê? Moral. Nós podemos analisar isso. Nessa convicção moral, nós temos essa perspectiva bíblica. Agora, convicção social é amar ao próximo e desenvolver a justiça, ok? Essa é a convicção. Vamos ler em Miqueias 6, 8. Convicção social, vamos lá. Convicção social, Miqueias 6, 8. Vamos lá. Muito bem. Miqueias 6, 8. É a justiça social. São os 3 pontos da lição. 6, 8. Como é que diz? 6, 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom. Isso. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Pratique a justiça. Ames a beneficência. Ame a beneficência. Andes humildemente com o teu Deus. Pronto. Então você pegou aqui, olha, amanhã na escola dominical, você vai mostrar, primeiro, o que é convicção social. Eu citei 3 versículos. Primeiro, Hebreus 11, 6. Todo que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. João 3,16. Quem crê nele tem a vida. E se tem a convicção de que você não precisa andar ansioso, porque a paz de Deus guardará os vossos. Então eu citei aí Filipenses 4, 6 e 7. Ok? No aspecto
moral, não é isso? Que a nossa lição fala. Eu citei Mateus 22, 37 a 39. João 1, 9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel. Porque tem irmão que perguntou, como é que eu sei que eu sou salvo? Se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e purificar de toda injustiça. E aí também você tem o amor ao próximo. E no aspecto social, nós temos aí a citação de Miqueias, ok? E aí quando você vem para cá, primeiro, você pode observar aqui, coloquei no nosso convicção espiritual. Coisas que o poder do Espírito Santo realiza no crente. Vamos lá? O que ele realiza no crente? Produz oração e cânticos. Só quem faz isso é o Espírito. Ele nos dá poder para anunciar o Evangelho. Aí vem a confiança em Deus. Você não se abala. A nossa fé não é abalada. Nós pregamos diante do abuso porque tem gente que anda dizendo hoje aqui, olha as leis que tem contra aí. Deixa eu dizer para você, já naquela época tinha lei que não se podia pregar para um romano para convertê-lo. Mas, não era assim? Mas mesmo assim, quem tinha autoridade de Deus, pregava o Evangelho. No ponto 2, você tem a fidelidade a pregar. Pronto, Paulo pregava o Evangelho sem o quê? Ele não iludia. Paulo pregava o Evangelho sem imundícia, ele não tinha. E Paulo pregava sem fraude, ele não buscava vantagens pessoais. Segundo, convicção moral, busca retidão nas ações, sem mentira, que é a verdade, sem furto, mas que é com a honestidade, sem palavras que edifica. Ele só tem palavras que edifica. E aqui eu coloquei que quem vive isso tem cuidado com a fama, porque a fama ela é muito perigosa. E terceiro, convicção social. Na convicção social, nós temos a missão de pregar o Evangelho e Espírito, mas também nós temos a missão de tratar bem das pessoas. Porque se você analisar Abacuque 1, 1 a 14, muitas causas de injustiça social é por causa da negação dos bons princípios e da rejeição do Evangelho e de uma vida de pecado. A prática do amor cristão é recomendável na palavra.